Meu querido aluno, nesta aula a gente vai aprender limite e aplicação, aplicação que ela é obrigatória para todas, o limite das reservas de lucro, de algumas pelo menos, né? Vamos aprender também a reversão de reserva de maneira mais formal e uma tabela, que eu chamo de tabelinha de recursos e aplicações, importantes para você entender enunciados de questões de contabilidade. Vamos à nossa aula. Limite das reservas de lucro. Te apresento aqui o artigo da lei que nos apresenta essa questão sobre limite. E é muito interessante porque nós temos 8 reservas de lucro. Na verdade, as que têm limite são apenas 3 dessas 8. Então não é limite das reservas, é limite de algumas reservas. Por exemplo, o saldo das reservas de lucro, exceto para contingência, incentivo fiscal, lucros a realizar, né? Essas 3, né? Não pode ultrapassar o capital social. Atingindo esse limite, a Assembleia deve deliberar sobre a aplicação desse excesso na integralização, se o sócio ainda não tiver integralizado tudo que tinha que integralizar, no aumento de capital ou na distribuição de dividendos. Muito bem. A Lei 12.973, de 14, na verdade é a Lei 11.941, que foi ratificada por esse artigo da Lei 12.973, acrescentou mais uma reserva de lucro que não tem limite, é o prêmio na emissão de debêntures. Essa reserva de lucros específica, que se refere ao inciso 2 desse caput, né? Para fins do que trata o limite, deve ser tratada, ter o mesmo tratamento da reserva prevista no artigo 95A. E o que é o artigo 95A? Botei aqui para você em verde, aqui, grifei aqui, incentivos fiscais. Então ele equiparou o prêmio na emissão de debêntures. Então das 8, 4 reservas textualmente não tem limite. Por que eu falei que são 5? Né? Já já você vai entender. Então olha só, esse exemplo aqui vai deixar bem claro para você essa questão. Imagina que uma empresa tem um capital social de R$200 mil. Reserva legal, 40. Reserva estatutária, 60. Olha, reserva de contingência, não tem limite. Incentivos fiscais, não tem limite. Lucro a realizar, não tem limite. Aqui é prêmio na emissão de debêntures. Essas não tem limite. Perfeito? Muito bem. E a reserva especial, tem ou não tem limite? Né? Essa reserva não é citada explicitamente como não tendo limite. Mas também não é citada que ela tem limite. Essa reserva aqui é uma reserva que tem a mesma natureza da reserva de lucros a realizar. Reserva de lucros a realizar é a reserva que eu constituo porque eu não tenho, certo? Eu não tenho lucro realizado, recebido, nem agora nem no próximo exercício. E a reserva especial? Eu não pago dividendo, por quê? Lucros a realizar, eu não posso pagar dividendo porque não realizei o lucro. E a especial? Não pago dividendos porque tem uma situação financeira ruim. Não tem a mesma natureza? Retenção de dividendos? Então, ela tem que ser tratada como a reserva de lucros a realizar. Isso não está explícito, mas esse é o meu entendimento. Né? E nunca foi envolvida esta reserva na pergunta limite de reservas. Então, não se preocupe com ela. Eu vou até tirar ela do exemplo, então, perfeito? Ela está aqui, mas eu vou tirar do exemplo. Tira fora do exemplo ela. Né? Porque é como normalmente acontece na prova. Então, só quem não tem limite são essas 4. Certo? Especial, tira fora. Portanto, as outras, legal, estatutária e retenção, são essas que têm limite. Né? Tem uma lista enorme. A lei escolheu 4 explicitamente, foi omissa em uma que tem a mesma natureza dessa, portanto, essas 5 não têm limite. Então, quando te perguntam limite de reserva de lucro, você só tem que se preocupar com a legal, estatutária e retenção. Essa está em 40, essa está em 60 e o capital é 200, então essa aqui pode ter que valor máximo? 100 mil reais. Perfeito? Entendido então essa questão de limite? Espero que sim. Compensação de prejuízo. Essa é a aplicação geral. Aplicação geral para toda e qualquer reserva de lucro. Né? Olha só,
o prejuízo do exercício obrigatoriamente tem que ser absorvido por lucro acumulado, se existir. Hoje em dia já não pode mais existir, porque essa conta tem que sempre terminar com saldo zero. Pelas reservas de lucro e pela reserva legal, nessa ordem. Quer dizer, a reserva legal está em último. Aí eu botei exemplo aqui para você. Imagina esse exemplo. Uma empresa que tem prejuízo de 50 mil reais e tem essa situação no PL. Certo? Como é que a gente vai fazer? Perceba, se eu tenho 50 mil reais, eu até vou voltar para o quadro anterior. Tenho 50 mil. Tenho reserva de lucro? Tenho. Tem a legal, tem a retenção e tem a contingência. Essa aqui por último, hein? Então eu tenho 70 mil de reserva de lucro e o prejuízo é 50. O que eu faço? Posso consumir a de retenção na frente da de contingência? Posso. Posso consumir contingência na frente de contenção? Posso. A de retenção? Posso. Não existe ordem. A legal é a última. Então o que eu vou fazer? Eu vou consumir a de contingência, porque tá aí para isso mesmo, por uma contingência, por um prejuízo. E aí vou consumir os outros 10 que faltam para chegar a 50, diminuindo a reserva de retenção. Pronto. Então ficou assim o nosso balanço, compensando o lucro que aconteceu esse ano, uma vez que eu tinha reserva de lucro. Não mexi na reserva legal. Agora, prejuízo 100. O que eu faço? Não vai ter jeito. Vou ter que consumir essa, vou ter que consumir essa e vou ter que consumir toda a legal também. E mesmo assim, essas três dão 90 mil. Sobra quanto? 10 mil reais. Então tá aqui, ó. Zerei as três reservas e sobrou 10 mil. Posso apresentar um balanço com prejuízo de 10 mil? Posso, problema nenhum. Se quisermos, de maneira facultativa, o que a gente pode fazer? Usar reserva de capital. Repara só aqui, ó. Eu tinha como reserva de capital, ó, aqui, 50 e 10. Nesse caso eu não mexi. Mas agora eu quero zero. Eu não quero apresentar aqui, ó, saldo de 10 mil negativo. Eu vou usar o pedacinho dessa reserva ágil. Ela está em 50, não está? Uma segunda opção é consumir um pedaço de uma das reservas de capital. Isso não é obrigatório, hein? O que é obrigatório é usar a reservas de lucro, sendo a legal a última. Consumir reserva de capital é facultativo, é uma opção. Perfeito? Assim, caro aluno, meu querido, a gente aprendeu qual é a aplicação geral das reservas, que é a compensação de prejuízo. Aprendemos as reservas que têm limite, que são apenas, na verdade, 3 delas, 3 das 8. Legal, estatutária e retenção ou investimentos. Certo? Aprendemos isso. Agora, a gente vai aprender uma última conta do PL, conta de ajuste de avaliação patrimonial. Vamos a ela. Olha só, essa conta está lá prevista no artigo 182, que é o que fala sobre PL. Serão classificados como ajuste de avaliação patrimonial, enquanto não computado no resultado do exercício, em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições do valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência de sua avaliação ao valor justo e nos casos previstos nesta lei e em normas. Então, olha só, às vezes cai esse texto legal perguntando a que se refere esse texto. Você vai ter que responder ajuste e avaliação patrimonial. Uma conta nova, que serve para quê? Em outras palavras, para fazer ajustes em ativos e passivos. Em todos os ativos e passivos? Não. Somente aqueles que foram avaliados a valor justo. Mas quais que eu sei? Estão na lei, alguns, e na norma, sua grande maioria. Perfeito? Eu vou te apresentar aqui um exemplo. Imagina uma empresa que comprou um terreno, certo? Para aluguel, não é para usar, hein? Para aluguel. Não é imobilizado, é investimento. Em 2015, por 100 mil reais. E no balanço de 2016, o valor de mercado do terreno era de, aqui tem um errinho aqui, está duplicado, de 500 mil. De acordo com o pronunciamento, CPC 28 ou NBCTG 28, ela avalia não pelo custo, mas pelo valor justo. Então, esse pronunciamento, que será estudado em aula específica, ele permite que um terreno usado para locação, que fica lá no subgrupo investimento, ele seja avaliado tanto pelo custo, portanto, fique com o seu valor histórico permanente lá, ou pelo valor justo. E o que é valor justo? É o valor de mercado. Isto é, pelo valor de mercado. Volto aqui para você.
Data da aquisição, está aqui, ó, 31 de março. Registramos o terreno, R$100 mil. E aí o que aconteceu? Tirei dinheiro, paguei o terreno. Em 2016, houve uma brutal valorização, perfeito? Foi inaugurada a torcida jovem do Flamengo em frente ao terreno, aí ó, pronto, valorizou. Estou brincando, um metrô, por exemplo. Então o que a gente faz? Faz a avaliação nesta data, né? Pode ser por um avaliador experiente interno na companhia ou externo, né? E agora, se a Assembleia aprovar essa avaliação, olha aqui, ó, eu lanço 400 mil na conta do terreno e lanço 400 mil nessa conta de ajuste e avaliação patrimonial. Entenda o seguinte, sempre que falarem que um ativo ou passivo é avaliado a valor justo, quando ele sobe de valor, a alteração vai direto para a conta. Não é que tem uma outra conta que se soma a essa, não. E quando diminui, eu faço o lançamento aqui. Se tivesse diminuído, eu faria aqui, ó, em vermelho, essa cruzinha como eu marquei. Então, avaliação ao valor justo, eu faço a correção para o novo valor na própria conta. Pronto, isso é utilizar essa continha, certo? Eu não quero entrar no mérito aqui, o nosso objetivo não é explicar o CPC 28. É apenas você saber que existem ativos que podem ser avaliados a valor justo, né? E, nesse caso, o terreno para aluguel é regulado por esta norma e é assim que eu vou usar essa conta. Eu só quero preparar você, porque é no curso de avançada que a gente explora bem a utilização e das razões de todos os ativos e passivos que podem ter como contrapartida esta conta na avaliação a valor justo. Muito bem. Terminando esta aula de hoje, eu vou te apresentar brevemente o nome clássico que pode ser dado, que você encontra nas provas, para os grupos de elementos do passivo e do ativo. Vamos a este resumo bacana que eu vou te apresentar. As origens de recurso estão aonde? No passivo e no PL. Passivo circulante, passivo não circulante e aqui PL. O somatório do PC mais PNC, aqui encontramos, e podemos chamar isso, e vamos encontrar na prova, isso sendo chamado como o total das dívidas, das obrigações, ou do capital de terceiros. PC mais PNC são as obrigações, são as dívidas, mas também, em muitas provas, são designados este somatório como capital de terceiros. Recursos de terceiro. A palavrinha recurso, meu querido, é chave para esse lado direito do balanço. Capital alheio, passivo, pura e simplesmente, ou passivo exigível. O PL é chamado de situação líquida, muitas vezes. Capital próprio, passivo não exigível. Caramba, PL é chamado de passivo. Na lei brasileira, tudo isso é passivo. Certo? Por isso esse aqui passivo exigível e passivo não exigível. Né? Agora, na norma não. Na norma internacional, passivo é só isso aqui. Está aqui, ó, na norma. Nas normas. Perfeito? Tudo isso você vai encontrar nas provas com a seguinte designação. Total de recurso à disposição da empresa. Aqui recurso de terceiro, aqui recurso próprio. Perfeito? Em algumas provas, você também vai ver o passivo circulante sendo chamado de recursos correntes. Ué, passivo não é recurso? Sim. Circulante não é sinônimo de corrente? Então, em vez de o cara na prova te pedir calcule o total do passivo circulante, ele pede calcule o total dos recursos correntes. E se passivo circulante é recurso corrente, o PC, PNC mais PL é chamado de recurso não corrente, raciocínio lógico. Agora vamos para as aplicações. O ativo circulante é muitas vezes chamado em prova de capital de giro, então cuidado, hein? Capital de giro é todo o ativo circulante. Esse grupinho aqui, ó, investimento imobilizado, intangível, é chamado de ativo fixo, ativo permanente, capital fixo. Esse era o nome oficial antes da Lei 11.638. Era. Agora é um nome extraoficial, mas que você ainda encontra na prova. Quando falarem para você, qual é o total do ativo permanente? É o investimento, mais imobilizado, mais intangível. Aí temos aqui, tudo isso a gente sabe, AC, ativo circulante, mais ANC, ativo não circulante, é o ativo. Mas um nome muito comum em prova é chamar tudo isso de patrimônio bruto. E tudo isso também é chamado de total dos investimentos. Do ponto de vista genérico, assim, falando de maneira ampla, o ativo é o total das aplicações, dos recursos gerados lá do lado direito. Mas o ativo é o total das aplicações. Né?
Fechando nossa aula, eu quero te ensinar esse conceitozinho, essa definição aqui. Ó. O que é capital circulante líquido? O que é capital de giro líquido? Se ativo circulante é capital de giro, se eu fizer uma subtração, tirar dele a dívida de curto prazo, eu vou encontrar o capital de giro líquido, que é a mesma coisa que o capital circulante líquido, uma vez que isso é circulante, isso também é circulante. Então tá aqui. Ativo circulante menos passivo circulante é CCL ou CGL. E assim, caro aluno, com esta aula, né, a gente encerra pontos muito importantes e encerramos o balanço patrimonial. Até uma próxima videoaula.